livro de Neemias, no capítulo 1, até o verso 6 e o versículo 11. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província e estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, ficando jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai, nós pecamos. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam em temer o seu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor, te damos graça por esse dia. Nós colocamos diante do Senhor essa palavra, esse momento, pedindo a tua unção, pedindo a tua graça e o teu favor. Pai, não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu peço que cada vida, cada mente, cada coração seja impactado com a tua palavra, que dos céus o Senhor separe uma medida, uma porção e deposite sobre cada vida. Cada um chegou aqui com uma necessidade, uma expectativa, e eu oro que o Senhor venha atender e venha ao encontro a cada necessidade e expectativa do coração de cada um, em nome de Jesus. O livro que nós acabamos de ver, a leitura que nós acabamos de fazer, é o livro de Neemias, como eu bem disse. E Neemias o livro de Neemias é uma das maiores e mais importantes obras no quesito da liderança, da gestão, da administração. O livro de Neemias nos conta a trajetória de um homem que se dispõe, se coloca nas mãos de Deus, um homem que vê o problema, se coloca como a solução do problema, mobiliza outras pessoas para se envolver e também ser a resposta, e em tempo recorde ele conquista o resultado. Esse livro nos inspira, esse livro nos motiva, e hoje mais do que nunca nós precisamos encontrar essa dose de inspiração, essa dose de motivação, que é o motivo para agir. Um motivo pela qual você venha levantar da sua cama de manhã e seguir seu dia. Um motivo pela qual a vida venha ter sentido e valer a pena ser vivida. E a Bíblia é essa fonte de inspiração e de motivação. Neemias significa aquele que consola, ou o consolador. O contexto histórico aqui nos diz que Neemias, ele era copeiro do rei. Copeiro é muito mais do que uma pessoa que serve à mesa ali, um garçom. Copeiro significa um cargo de confiança. Nessa época se conspirava muito com os reis, e uma das formas que se via para depor os reis era o envenenamento. Então tudo que o rei provava antes Neemias, tudo que o rei comia ou bebia antes Neemias precisava provar, para ver se estava tudo bem. Era um homem de extrema confiança, e ele se depara, ele está ali então nesse reinado do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, e ele se depara com um fato que lhe traz muita angústia. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Naquele tempo, uma cidade em ruínas, sem muralhas, era sinal de derrota, de fracasso, e principalmente estava sujeita à ação dos inimigos. E Neemias se posiciona. E Neemias organiza, mobiliza o povo, lidera com coragem em meio a muitas resistências e a forte oposição. E ele reconstrói os muros dessa cidade num tempo de 52 dias. Nunca se viu nada igual
a eficiência, o resultado. Todos nós estamos construindo algo na nossa vida, ou pelo menos deveríamos construir. Estamos construindo nossa carreira, estamos construindo nossa família, estamos construindo nossa casa, nossa vida profissional, estamos construindo nossa vida espiritual. E o livro de Neemias é uma espécie de modelo, na qual a gente pode se espelhar e aprender as oposições e as resistências que nós vamos encontrar no meio do caminho quando nós nos dispomos a construir algo. E é importante entender que todo avanço, ele vai ser resistido. Avançar significa você encontrar oposição. E a tensão entre você avançar em direção às conquistas de Deus para a sua vida, entre você e as conquistas de Deus, entre você e a terra prometida para a sua vida, invariavelmente você vai ter que lidar com oposições, você vai ter que lidar com resistências, com gigantes que vão se levantar, fazendo ali um obstáculo no seu caminho. Você lembra ali dos espias diante da terra prometida? Moisés envia aqueles 12 espias, eles passam 40 dias espiando a terra, eles voltam, trazem um relato: a terra é boa, mana leite e mel, mas nós não vamos conseguir. Mas lá tem gigantes, lá tem cidades fortificadas. E a Bíblia diz que eles dão mais créditos à oposição, eles dão mais crédito à resistência, eles acreditam mais no poder do inimigo do que na promessa de Deus. Infelizmente eles dão meia volta e voltam para o deserto da vida, até que aquela geração inteira morresse e uma nova geração se levantasse. Infelizmente essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Estão paralisados, adoecidos no espírito, na alma, no corpo. Muitos estão estagnados e paralisados nessa fronteira do seu destino. Eles não conseguem avançar, eles não conseguem desenvolver, superar, eles não mudam a geografia da sua existência. E Deus sempre quer mexer com a geografia da nossa existência. Lembra na trajetória do povo de Israel, quando Deus tira o povo de Israel do Egito? O Egito era uma geografia existencial de escravidão, de servidão. Deus tira do Egito, faz eles atravessar o deserto. O deserto é uma geografia de escassez, de falta. Até que eles chegam então à terra prometida, que é uma geografia de conquista, uma geografia de luta. Há pessoas que estão vivendo escravas de uma geografia existencial de perdas, de derrotas, de frustração e de adoecimento emocional, e tudo isso compromete o que Deus tem em nossa vida para que possamos conquistar. E a história de Neemias nos mostra que sofrer oposição, enfrentar obstáculos, sofrer resistência faz parte do processo de avanço. É ali que nós somos treinados, moldados, equipados. É ali que as nossas motivações vão ser tratadas, refinadas. Quando você decide alcançar e perseguir o destino de Deus para você, você entra nesse lugar de encontrar muitas resistências, muitas provas. É por isso que o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bom, se a proposta é nos apresentar aprovado diante de Deus, supõe-se que uma pessoa aprovada é que passa pela prova. Não tem como você ser aprovado sem ser submetido às provas, às lutas e às resistências da nossa vida. Então, o nosso avanço, o seu avanço, o meu avanço, ele vai provocar os inimigos, vai provocar o levante das resistências, mas isso não significa que você está fora da vontade de Deus. Isso significa que você está no modo avanço. Quantos querem ativar esse modo avançar hoje? Quantos querem alcançar uma nova fronteira do seu destino? Quantos querem mudar essa geografia da sua existência hoje? E quando Neemias se dispõe a fazer a vontade de Deus, ele também enfrentou as resistências, e assim também é na minha e na sua vida. A reconstrução dos muros de Jerusalém
foi um ato que fez toda a diferença na vida da nação e na vida das pessoas. Neemias é um livro que aponta para um caminho de restauração. Observe comigo, você tem ali uma situação de crise, uma situação de ruína, uma situação sem qualquer perspectiva de saída, de solução. Isso podemos aplicar na nossa vida. Às vezes você está aqui hoje e traz consigo muitas áreas da sua vida que precisa ser restaurada. Você traz consigo situações que precisam ser restaurados. E hoje eu quero usar a história e a trajetória de Neemias para ilustrar essa guerra que todos nós estamos enfrentando e poder aprender esses princípios e estratégias que Neemias usou. E o tema da minha mensagem aqui é a estratégia da conquista. A primeira estratégia que nós vemos Neemias aplicando na vida dele, na sua trajetória, é a busca pela presença. A busca pela presença. Neemias capítulo 1, do verso 4 em diante diz: quando ouvi essas palavras, ou seja, as palavras que a cidade de Jerusalém, o seu povo estava em ruínas, em angústia, em humilhação, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias, fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus, e disse: Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam em temer o seu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido, e hoje encontre misericórdia diante desse homem. A primeira estratégia da conquista de Neemias é buscar a Deus, é ter uma atitude de fé, de oração, clamando, intercedendo e pedindo a ação e a intervenção de Deus. Infelizmente não é isso que acontece conosco na maioria das vezes. Quando enfrentamos uma situação de calamidade, enfrentamos uma situação de ruína, enfrentamos uma situação de luta, deixamos o desespero tomar conta, deixamos a ansiedade, a inquietação, a falta de fé, a precipitação, deixamos tudo isso tomar conta e esquecemos que essa é a principal estratégia da conquista que precisamos ativar, de buscar a Deus como Neemias buscou. E a resposta veio de imediato por intermédio do rei. O rei não só libera Neemias para cumprir essa missão, como dá a ele toda a provisão necessária para ali restaurar os muros da cidade. Enfim, Neemias baseou o seu serviço, seu posicionamento na oração, na intimidade com Deus. Antes de qualquer coisa, ele orou a Deus. Ele orou a Deus consagrando o seu trabalho. Ele orou a Deus a fim de que o seu povo fosse restaurado e pudesse viver essa conquista dos muros da cidade. Neemias, apesar de toda a sua capacitação, Neemias era um estadista, um homem altamente capaz, estava num cargo de influência, um homem extremamente capaz na sua liderança, na sua gestão, na sua administração, mas ele revelou a sua estratégia da conquista, de ter uma vida com Deus. Ele revela a sua dependência de Deus. E aqui precisamos entender que caminhar com Jesus é um desafio de uma vida inteira. Muitos são aqueles que lutam para manter a sua vida espiritual viva, acesa. Outros lutam para manter conectado com Deus, apesar de se sentirem distantes. Alguns se esforçam para sentir a presença de Deus, apesar de se sentirem longe. E a vida espiritual de muitas pessoas, a gente pode até comparar uma montanha russa, né? Uma hora está lá em cima e a outra hora está lá embaixo. Apesar de todas essas contradições, existe um caminho. Apesar de todas essas contradições, nós podemos ver essa estratégia da conquista, até mesmo sendo reafirmada pelo próprio Jesus. Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, o verso 6, ele diz assim: mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto te recompensará. Veja, quando Jesus diz ao orar, entra no seu quarto. Quarto é um lugar de intimidade. Quarto é um lugar de entrega, é um lugar onde você fica à vontade, que você não tem resistência.
quarto é o que Jesus está dizendo para você ter com Ele. Um lugar de intimidade. Entra no seu quarto, fecha a porta. Esse lugar secreto é o acesso direto à presença de Deus. É um lugar onde nós podemos ser tratados, renovados, restaurados, realinhados, curados. E nós precisamos entender que manter uma vida de intimidade com Deus é a base de uma vida de conquista. É a primeira estratégia da conquista. Você está experimentando angústia, ansiedade, você encontra-se sem saída em alguma situação da sua vida, não sabe o que fazer, você precisa aprender essa estratégia da conquista. O lugar secreto é onde você precisa estar. Mas infelizmente nossas agendas, nosso trabalho, a correria do dia a dia, até mesmo o inferno vai oferecer resistência a você ocupar e permanecer nesse lugar de intimidade com Deus. Até mesmo o inimigo vai fazer de tudo para você não frequentar esse lugar, porque a intimidade com Deus deve ser nossa prioridade número 1. Deve vir antes de tudo. Olha o que o salmista diz no Salmo 27, verso 4. Davi, ele faz um pedido para Deus. Se você pudesse fazer um pedido para Deus, o que você faria? Se você pudesse fazer um pedido para Deus, com a certeza que Ele iria realizar, o que você faria? O que você pediria? Davi, nesse salmo, fez um pedido para Deus. Olha o que ele pede: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu santo templo. Salmo 27, 4. Davi, ele buscava uma coisa: a presença de Deus. A presença de Deus. E nós vemos em diversos exemplos que podemos ter na Bíblia, como na passagem ali de Marta e Maria, Lucas 10. Maria de Betânia descobriu que uma coisa só era necessário: assentar aos pés de Jesus e ouvir suas palavras e ouvir os seus ensinos. E Jesus confirmou que ela tinha escolhido a boa parte, e essa não lhe seria tirado. Lucas 10, 41 diz assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A boa parte, a intimidade, o relacionamento, o parar e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração. Interessante que Marta, Jesus diz que ela andava muito inquieta, ansiosa, preocupada. E assim nós podemos também ver a vida de muitas pessoas, inquietos, preocupados, ansiosos, sendo que uma só coisa é necessário: a busca pela presença de Deus. E aqui a gente vê que quanto mais a pessoa está ansiosa, está inquieta, quanto mais a pessoa ela está andando de preocupação em preocupação, com a mente acelerada, já está atrapalhando o sono, essa pessoa, nós fazemos a seguinte leitura da vida dela: ela precisa do secreto com Deus. Faz tempo que ela não fica na presença de Deus. Faz tempo que essa pessoa não vem ficar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer. Então Neemias, ele tinha por objetivo conquistar uma cidade. Muitas estratégias, muitas demandas, muito trabalho, muita gestão, muita administração. E ele começou com uma coisa: a busca pela presença. A busca pela presença. Eu me lembro, houve um tempo que eu viajava muito, dando seminários aí por todo o Brasil, e viajava e tinha um ritmo de viagem e de agenda de ministrar muito intenso. E isso sempre foi um prazer para mim. Isso nunca foi, eu amo fazer isso. Isso nunca foi um desgaste, isso nunca foi um peso, a não ser ficar longe da família, ficar longe da igreja. Mas ministrar, ensinar, aconselhar, isso sempre teve uma grande alegria. Mas houve um momento que eu tive uma experiência com Deus. E Deus ministrou muito profundo, de uma forma, de um confronto no meu coração. E eu percebi Deus falando algo comigo, mais ou menos assim. Ele dizia: Renato, você vem
ao lugar secreto só para abastecer, para você cumprir o seu ministério e a sua agenda. Você não vem ao lugar secreto porque eu sou o primeiro lugar na sua vida. Você não vem ao lugar secreto porque você ama estar na minha presença. O meu primeiro amor, infelizmente, estava sendo colocado naquilo que eu fazia, no ministério, na agenda. E eu estava deixando de colocar na presença de Deus a minha prioridade. Estava mais motivado a desempenhar a tarefa, o trabalho para Deus, do que encontrar o prazer, o tempo e disposição para sentar aos seus pés. Porque é impossível nós vivermos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual acesa, que queima na presença de Deus, sem gastar tempo com Ele. É impossível, né? Então, logo aquilo constrangeu muito o meu coração, e eu disse: Senhor, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Não é o que eu faço para o Senhor que é o primeiro lugar. O meu desejo é que o Senhor, esse lugar secreto, se torne o primeiro lugar, o motivo principal da minha vida. Conhecer o Senhor, para fazer o Senhor conhecido, alcançar as pessoas da mesma forma na qual eu fui alcançado. E fechando essa experiência, me trouxe à memória um texto que está ali, Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 21. E Jesus, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônio, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É interessante que nesse texto Jesus não contradiz a tarefa, a produtividade deles. Eles fizeram muitos milagres, eles expulsaram muitos demônios, eles eram muito ativos no ministério. Mas essa palavra conheci, quando Jesus diz eu nunca conheci, essa palavra conheci, ela nos remete a relacionamento. Relacionamentos. Eu nunca tive um relacionamento com vocês. E aí, mediante esse texto, o Senhor fecha essa experiência, me trazendo a seguinte mensagem: você pode até fazer muitas coisas para mim, porém, o que é mais importante é se nós vamos ter um relacionamento ou não. Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas o mais importante é se nós vamos nos conhecer um ao outro ou não. É se nós vamos nos relacionar ou não. Essa é a primeira estratégia da conquista, um relacionamento íntimo com a presença de Deus. Essa é a primeira estratégia da conquista, você ocupar e frequentar e fazer morada nesse lugar secreto. A segunda estratégia da conquista que podemos aprender ali com a trajetória e com o livro de Neemias é estar preparado para a batalha. Estar preparado para a batalha. Neemias 4 em diante, no verso 7 diz assim: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo dele, lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, suas filhas, seus filhos, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Verso 17: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra mão segurava a espada. Em uma mão tinha a pá e na outra mão tinha a espada. Neemias prepara o povo para enfrentar a batalha que eles estavam vivendo. A segunda estratégia da conquista foi preparar o povo para essa batalha. A pá numa mão para o trabalho e a espada numa mão para a batalha.
Nós precisamos entender a natureza da batalha que nós estamos envolvidos. Você já reparou, sempre quando você está envolvido num projeto de conquista, você quer melhorar sua vida, você quer restaurar seu casamento, você já pensou que muitas vezes você vai desagradar as pessoas? Muitas vezes as pessoas vão ficar até iradas com você, e aí você diz assim: não, eu agora estou indo na igreja, estou mudando meus hábitos, estou mudando até minhas amizades. As pessoas vão dizer assim: ah, você agora é fanático, só quer saber de igreja, e fica com raiva de você, porque você está querendo mudar a sua vida, melhorar e desenvolver de alguma forma. Às vezes você diz assim: não, eu quero lutar pelo meu casamento, eu vou pagar o preço, eu não vou desistir. A pessoa fica irado com você, igual Sambalate e Tobias ficou com Neemias, que estava reconstruindo, fazendo bem para uma cidade e para toda uma nação. Estou reconstruindo o meu casamento. Para quê? Separa, isso aí é muito mais fácil, isso aí não vai dar certo, abre mão disso. Você já reparou? Sempre quando você está envolvido em uma conquista que Deus te chamou, em algo que Deus te chamou para fazer, você vai encontrar muita gente que vai ficar até irado com você e não vai se agradar do que você está fazendo. A Bíblia diz que quando ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. A resistência sempre vai se apresentar quando você decide mudar, quando você decide conquistar, quando você decide avançar em direção ao seu crescimento, quando você decide reconstruir algo na sua vida, quando você decide fechar algumas brechas, na sua vida. Isso não vai agradar as pessoas. E como eu disse, avançar significa encontrar resistência. Quando você se propõe a restaurar algo na sua vida, você vai enfrentar uma das maiores estratégias do inimigo nessa batalha espiritual que nós estamos envolvidos: intimidação. Intimidar é ficar sob o domínio do medo. Intimidação é uma das maiores estratégias do inimigo, e foi uma das maiores estratégias que os inimigos de Neemias usaram com ele. Ah, vocês são fracos, vocês não vão dar conta. Quem vocês pensam que são para vir aqui agora e querer reconstruir essa cidade que faz tempo que está arrasada? Essa é a maior estratégia: gerar intimidação, gerar medo, porque o medo nos paralisa. O medo nos faz retrair, Então por isso que nós não podemos fugir dos nossos medos. O medo, ele não desaparece, o medo a gente enfrenta. Intimidação é ficar sob o domínio do medo, através da oposição, das resistências, através daquilo que nos pega de surpresa. E a intimidação, ela gera retraimento, intimidação gera anulação. E dentro dessa estratégia que está preparado para a batalha, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos aprender o nosso lugar. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim: embora andamos na carne, a nossa luta não é segundo a carne. Ei, a sua luta nunca foi o outro. Ei, o seu problema de fato nunca é o outro, nunca é a circunstância. O problema e aquilo que realmente você vai enfrentar e tem o poder de te estagnar, tem o poder de te atrasar, está dentro de você. É o que o texto segue, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortaleza é uma estrutura de pensamento, de inferioridade, de baixa autoestima, de rejeição, de orgulho, de imoralidade. Fortalezas na mente são estruturas de pensamento que está sempre condicionando sua escolha. Você sempre vai escolher conforme a sua mentalidade. A sua vida sempre vai ser dirigida na direção dos seus pensamentos. Então, essa é uma das maiores estratégias do inimigo, que não deve ser ignorada. E nós precisamos nos posicionar nesse cenário da batalha para que você venha vencer as intimidações, vencer os medos, as inseguranças, porque, como eu disse, tem muita gente anulada pelo medo, tem muita gente anulada pela intimidação, porque a intimidação sufoca a sua voz. E se você não tem voz,
você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não vai alcançar propósito nenhum. Porque antes de todo propósito, você precisa ter identidade. Saber quem você é, seu valor, seu chamado, seus dons, seus talentos, a medida de Deus na sua vida, quebrar e destruir essas fortalezas de vitimismo, de inferioridade. A intimidação sufoca a nossa voz. E essa é a segunda estratégia usada por Neemias: se preparar para a batalha. Se preparem, o inimigo vai zombar de você. Se prepare, você vai enfrentar resistência de medo, de intimidação. Se prepare, de um lado, com uma mão, mantenha a pá para fazer a obra, com a outra mão, a espada para lutar a batalha. A espada é a palavra. A espada é a palavra que vai alimentar sua fé, que vai alimentar sua vida espiritual. E a terceira e última estratégia da conquista que podemos aprender com Neemias e com a sua trajetória é a perseverança. A perseverança. Neemias capítulo 6, do verso 1 em diante. Quando Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse ponto não tivesse sido colocados os portões no seu lugar, Sambalate e Gessem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. E por isso enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por que devo parar para ir me encontrar com vocês? E 4 vezes fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias tinha uma determinação incrível. Neemias tinha uma disposição incrível de cumprir aquilo que ele entendia que era o chamado dele. Os inimigos continuavam a tentar neutralizar e paralisar Neemias, neutralizar, impedir, paralisar a reconstrução dos muros. Os inimigos queriam distrair Neemias. A planície de Ono era um lugar onde Neemias ficaria vulnerável. E precisamos aqui ter o discernimento. Quando Neemias diz: na verdade o que eles queriam era me fazer mal, nós precisamos ter o discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus. Nós precisamos ter o discernimento para entender e saber a diferença entre algumas propostas que vêm para nos tirar do propósito. Algumas propostas aparentemente elas podem até ser boas, mas elas têm o potencial de te tirar do propósito de Deus. Neemias, ele permanece, ele persevera no seu chamado, ele persevera no lugar onde ele estava. E a Bíblia diz: por isso enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra e me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias tinha um foco. Neemias não se deixa distrair. E essa estratégia que ele usou, a perseverança, fez toda a diferença. Em todo tempo concentrado, em todo tempo focado, uma capacidade de foco, de perseverança. Então vem a insistência. 4 vezes o inimigo insiste no mesmo pedido: vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos negociar, vamos bater um papo. Aqui a planície, é um lugar neutro, vamos conversar. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar da sua posição. Neemias perseverou. Essa estratégia da conquista fez toda a diferença para que ele não saísse da sua posição. Ele perseverou, ele ficou no seu lugar. As maiores tragédias na vida de uma pessoa acontecem quando ela sai da posição dela. E a desistência faz com que uma pessoa saia de um lugar que nunca deveria ter saído e vai para um lugar que nunca deveria ter ido. Desistência.
As maiores tragédias acontecem na vida das pessoas quando elas abandonam seu papel, sua missão, sua função. Dentro de um casamento, as piores crises, tragédias que acontecem dentro de um casamento é quando o marido abandona a sua missão e a sua função como marido. É quando a esposa abandona a sua missão e a sua função como esposa. Os dois saíram do seu lugar, teve uma inversão de papéis e a confusão está feita. Mas Neemias perseverou. E essa estratégia da conquista fez toda a diferença, a perseverança. Infelizmente, existem muitas pessoas que ao menor sinal de resistência, ao menor sinal de dificuldade, elas param, elas retrocedem, elas desistem. E a desistência então se torna um vício emocional. Toda vez que tem uma resistência, toda vez que tem uma porta fechada, toda vez que tem uma dificuldade, a pessoa abre mão, a pessoa retrocede, vira as costas e desiste. A frustração então segue a desistência. A frustração então leva esse ciclo da desistência. E a frustração tem sido uma grande marca, da nossa geração, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, as coisas não acontecem segundo a nossa expectativa e a gente acaba frustrando. Agora, nós todos queremos conquistar alguma coisa, como eu disse no início. Todos nós queremos conquistar, ou pelo menos deveríamos querer conquistar. Agora, o que nós precisamos entender é se nós fizermos o trabalho, se nós tivermos apenas disposição, quando as coisas estiverem boas, quando as coisas foram convenientes e empolgantes, nós não vamos conseguir. Se você apenas querer fazer uma única coisa, uma única vez, isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Um dos maiores inimigos do projeto de Deus na vida de uma pessoa é a falta de perseverança, ou seja, a desistência. Muitas vezes somos provados pelo imediatismo, A alma ansiosa, inquieta, preocupada, controladora, quer tudo para agora. E Deus é um Deus de processos. E Ele vai usar os processos para tratar na nossa vida, para gerar dependência em Deus, para gerar confiança em Deus. A perseverança é o ingrediente fundamental para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Você já pensou onde você poderia ter chegado? O que você poderia ter conquistado se não tivesse desistido? Muita coisa. Você já pensou o quanto a desistência ela te trouxe prejuízos na sua vida? Então, quando nós tomamos como exemplo pessoas que alcançam os seus objetivos, pessoas que foram bem-sucedidas nos propósitos de Deus para as suas vidas, nós podemos destacar aqui um ponto em comum: a perseverança, uma grande estratégia da conquista. Foi isso que e é isso também que nós vemos na pessoa ali de Josué. Josué é um sucessor de Moisés, um discípulo de Moisés. Você se lembra que eu disse que Moisés com os espias, quando eles vão espiar a terra, voltam com o relato e dá mais ênfase ao poder do inimigo do que à promessa de Deus. Deus dá uma sentença, diz: não vai entrar ninguém. Para cada dia que ficou espiando a terra, vai ser 1 ano no deserto, volta todo mundo, até que essa geração inteira morra andando em círculo no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, não morreram, eles entraram. E aqui Josué então está novamente diante desse desafio de levar o povo à terra prometida. Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Josué era um líder, era um soldado, um homem acostumado com a batalha, discípulo de Moisés. No entanto, o que Deus estava a ensinar Josué e a adverti-lo não tinha nada a ver com a estratégia de batalha, não tinha nada a ver com seu talento ou seu poder de liderança. O Senhor, Ele vem advertir e aconselhar Josué sobre o esforço, sobre a perseverança, sobre a coragem. A expressão que mais se repete nessa passagem de Deus para com Josué é: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, porque eles estavam diante
mais uma vez, de um dos maiores desafios da sua vida, de mudar a geografia da sua existência. Eles estavam no deserto, uma geografia de escassez, de falta. Agora eles estão nessa fronteira do seu destino, chamado Terra Prometida. E olha o que Deus diz para Josué, capítulo 1, versos 6 a 9. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andar. Eles estavam numa fronteira do seu destino. E basicamente Deus está falando para Josué: você tem que perseverar. O lugar da conquista que eu tenho para você tem desafio, tem gigante, vai ter resistência, vai ter oposição. Você não pode desistir, você tem que perseverar. Eu já estou te dando a terra, eu já estou te dando a capacitação, mas você precisa ter coragem, você não pode desistir. A estratégia da perseverança diz respeito a essa lei do esforço e do exercício da coragem. É um chamado à disciplina, em que o maior inimigo a ser superado está dentro de nós mesmos: a desistência. É um dos maiores inimigos dos projetos, dos planos e dos sonhos de Deus para a nossa vida. Óbvio que vai ter dias que nós não vamos estar tão motivados assim. Óbvio que vai ter dias que nós vamos enfrentar resistências, provações, dias um pouco cinzentos, dias um pouco difíceis, turbulentos. E pode ser que a vontade de desistir até venha. Mas a perseverança é a estratégia da conquista que deve ser vivida nos momentos mais difíceis da nossa vida. A perseverança é a capacidade de seguir adiante, mesmo desmotivado. A perseverança é a capacidade de seguir adiante, mesmo que as circunstâncias estejam cheias de resistência e de provações, mas os seus olhos estão na promessa. A estratégia da perseverança, ela pode e deve ser aprendida, a fim de passar a ser parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Neemias capítulo 6, verso 9 diz assim: o que todos eles queriam era nos amedrontar. Olha aí a estratégia do inimigo. Medo, intimidação. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que incrível. Neemias, ele sempre recebe a intimidação do inimigo, ele recebe a resistência, ele recebe a provação, e ele traduz aquilo em mais fé, ele traduz aquilo em mais perseverança, porque na vida tudo é um ponto de vista. A forma como você reage com as provas da sua vida vai fazer a diferença entre a sua vitória e a sua derrota. Neemias então diz: Senhor, eles querem nos amedrontar, eles querem nos fazer largar essa obra que nós começamos. Senhor, fortalece as obras das nossas mãos. Senhor, fortalece as minhas mãos. O inimigo pode até querer nos amedrontar, nos fazer largar a obra, mas nós estamos construindo algo. Mas a estratégia da perseverança nos faz com que Deus fortaleça nossas mãos. Salmo 90, 17, o salmista nessa mesma direção diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Deus colocou uma obra nas suas mãos para fazer. Deus colocou algo nas suas mãos para fazer. O inimigo vai querer fazer de tudo para você abandonar a obra, soltar a obra. Não sei o que é: casamento, sua vida espiritual, sua vida ministerial, seu projeto de vida, sua vida moral, de santidade. Deus colocou uma obra e começou uma obra na sua vida. Ele é fiel para concluir, mas você precisa perseverar. Você não pode abandonar. Eu quero concluir aqui que a estratégia da conquista nos move, nos faz avançar. Eu disse que tem muita gente paralisado, estagnado, adoecido na alma, no espírito, no corpo.
A estratégia da conquista nos faz abrir um caminho em meio à dificuldade, em meio às oposições, em meio às resistências. Nos desperta, abre os nossos olhos para a possibilidade da mudança, da transformação. Quem diria que alguém iria se dispor, um homem ia se dispor para reconstruir uma cidade inteira em ruínas, em vergonha, em humilhação? Quando nós aprendemos a estratégia da conquista, nós superamos o desespero, superamos o medo, superamos a intimidação, superamos o desânimo. Mesmo em meio à dificuldade, nós vamos avançar. Neemias é um livro que aponta para um caminho de restauração. Às vezes você chegou aqui hoje numa situação de crise. Às vezes você chegou aqui hoje de repente com os muros da sua vida derrubados. E os inimigos estão aí, entrando na sua vida, saqueando e fazendo ali morada na sua vida. Às vezes você chegou aqui hoje com uma situação em ruína na sua vida, sem qualquer perspectiva de saída ou de solução. Às vezes, a sua história de vida precisa viver uma restauração. Às vezes a sua história de vida precisa ser restaurada, porque muito facilmente fazemos das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas perdas, o centro da nossa vida. E o centro da nossa vida precisa ser Jesus e o que Ele fez por nós na cruz. Quando você aprende a estratégia da conquista, nossas maiores dores, nossas maiores perdas se tornam nossos maiores testemunhos. Quando você aprende a estratégia da conquista, suas maiores dores, suas maiores perdas se tornam seus maiores testemunhos. Então eu finalizo aqui fazendo essa pergunta: você tem algo na sua vida que precisa ser restaurado? Seu casamento precisa de restauração? Sua vida emocional precisa de restauração? O que precisa ser reconstruído na sua vida? Quem sabe sua história de vida? O que eu tenho para te dizer é que existe um caminho, a estratégia da conquista, e você só vai começar e terminar de forma bem sucedida se a sua primeira estratégia for a busca pela presença. Faz quanto tempo que você não frequenta esse quarto? Faz quanto tempo que você não se entrega na presença de Deus? Ele sente falta de você. O Espírito Santo sente falta. Faz quanto tempo que você não coloca a presença de Deus como prioridade número 1 na sua vida? Nós nos perdemos nas nossas urgências, e aquilo que deve ser prioridade acaba ficando de lado. A presença de Deus. A segunda estratégia é nos preparar para a batalha. Muitas vezes você está sob intimidação, você está sob o domínio do medo, você está estagnado por causa das resistências, das provações que você está enfrentando. Você precisa usar as armas da nossa conquista, que são poderosas em Deus, para destruir fortalezas na sua mente. Essa forma enrijecida de pensar, essa fortaleza de inferioridade, de achar que você não merece. E por último, a estratégia da perseverança. Que possamos entender que a perseverança é muito mais do que algo que você vai sentir. Às vezes você não vai se sentir motivado, mas a perseverança é um alvo. A perseverança é uma determinação. A perseverança é uma disposição do seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero que você curve sua cabeça aí no seu lugar. Quero ter um tempo de oração. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra que nos inspira, que nos motiva. Senhor, restaura os sonhos abandonados, deixados para trás. Senhor, restaura os planos de conquista que ficaram soterrados em ruínas. Meu Deus, restaura, Senhor.
Nos ajuda a colocar em prática essas estratégias da conquista. Senhor, coloca fome, coloca sede no nosso coração pela sua presença. Nós não queremos viver inquietos, ansiosos, precipitados. Nós queremos nos assentar a seus pés e ouvir sua palavra. Senhor, nos ajuda a nos preparar para essa batalha da nossa vida, onde o inimigo nos intimida, nos coloca medo, nos paralisa. Senhor, nos ajuda a perseverar. Senhor, não dá mais para voltar para trás. A sua alma, o Senhor não tem prazer na alma que retrocede. Nos ajuda a avançar. Não dá mais para voltar para trás. E nós clamamos pela unção e pela graça do Senhor, para que possamos restaurar na nossa vida aquilo que está em ruínas. Nos ajuda, Senhor, porque sem o Senhor nós vamos viver uma vida andando em círculo no deserto. E o nosso lugar nunca foi o deserto da vida, mas sim a terra prometida que o Senhor conquistou para nós. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus.